Cara, vocês conhecem o Kuka? Ele é um dono de um canal bem bacana de Godot no YouTube. Daí ele chega no Discord e me fala assim: Oh, duvido você fazer um jogo no Godot. seu bostinha? O que você disse, meu irmão? Sabe com quem que você tá falando? Eu vou fazer o melhor jogo de Godot que existe, inclusive em 3D com gráficos melhores que The Last of Us 2. E foi assim que se iniciou a incrível aventura em que eu tomei um pau pro Godot. A primeira coisa que eu fiz foi baixar a engine e ignorar completamente uma aba escrito bem grande e gordo, Learn, logo no site principal. Tudo de boa. Afinal, a melhor forma de aprender é se fuder. A primeira coisa que eu reparo é que depois que eu fiz unzip, era só um executável. Eu já tava, preparado pra perder meus dados pra um vírus ou alguma coisa assim, porque isso é meio magia negra. Porque no Unity, você precisa baixar o Unity Hub, passar pelo processo de instalação do Unity Hub, navegar pra parte de installs, escolher uma versão dentre as 500 que tem lá, baixar mais de 10 GB ou sei lá o que você precisa pro seu computador, criar um projeto, esperar uns 5 minutos pro projeto abrir pra você finalmente conseguir trabalhar no seu jogo pela primeira vez, e esse aqui simplesmente abriu. Mas bem, também não adiantou muito porque abriu e eu não entendi nada, né? O que é Asset Library? Scan? Tem uma tela de console aqui no fundo, não entendi nada. Eu eventualmente descobri aqui em cima tem uma pequena abazinha de templates. Então eu só cliquei aqui para escolher um template desses aqui já prontos para acabar logo com esse vídeo. Não, mentira. Eu na verdade fui aqui no New Project, escolhi um nomezinho pro meu jogo e depois que abriu o Godot finalmente, eu fiquei mais confuso ainda. O que diabo é um Node? Por que cenas 2D e 2D são coisas diferentes aqui em cima? Por que a parte aqui do UI, do User Interface, é uma coisa separada das cenas? Isso aqui é um Node também? Entre outros. E enfim, começou o espancamento. Mas, como eu sou um programador profissional, eu fiz o que todo programador decente deveria fazer. E descobri que um Node é basicamente qualquer coisa que tem uma função no jogo. Tipo o jogador, inimigos, cenário, etc. Portanto, isso é tipo uma cena no Unity, mas não sendo uma cena, né? Mas também meio que basicamente uma cena, mas também não sendo. Sacou? Enfim, agora que eu tava lendo um pouco mais sobre a engine, eu já tinha algumas coisas pra copiar. Quando eu fiz o clique, que isso era basicamente trabalhar em Prefab Mode, até que deu pra entender mais ou menos o esquema. Fiz o jogador, coloquei um colliderzinho nele, salvei ele, pus na cena. Beleza, temos um jogador. Agora a gente só tem que fazer ele funcionar, né? Coisas básicas. E é aqui que a gente vai finalmente ver qual é desse GDScript que as pessoas tanto falam, que é aquela coisa maravilhosa, tipo, super fácil de programar. E, alerta de spoiler, não é nada, é só tipo um Python, nada demais. Eu comecei a criar um código pro jogador. Fiz ele andar, fiz ele pular, aprendi umas funçõezinhas básicas, padrões aqui do Godot, e fiz o jogador girar quando eu apertar pra esquerda ou pra direita. O GDScript é bem intuitivo e, no geral, é bem tranquilo de se usar. Mas não entendi bem por que eles fazem algumas coisas diferentes de todo o resto da indústria de games, como, por exemplo, em vez de ter um método update com um delta time, eles chamaram esse método de process. São decisões estranhas, né, que não fazem muito sentido na minha cabeça. Eu tava então pensando em fazer transição de animação, mas se ia dar muito trabalho eu deixei pra lá, porque eu tava a fim de fazer um mapa pro jogador andar. E, assim como no Unity, o Godot também tem um sistema de tile maps para você desenhar no mapa, e eu tenho a dizer que adorei a simplicidade de implementar aqui no Godot. É bem mais fácil do que no Unity, inclusive os Smart Tiles, né, aquelas coisas que detectam qual tile você quer usar no mapa, e você não precisa ficar trocando ele manualmente. Ele é bem mais fácil de se usar no Godot. E assim, é claro que dá pra fazer isso no Unity também, né, mas assim, é só um bocado mais chato de fazer. Inclusive, deixa aí um comentário se você quiser aprender a fazer Smart Tiles no Unity também. Meu único problema com toda essa história era que nem sempre as coisas funcionavam do jeito que você queria. Os colliders dos tiles não funcionavam direito, ele não completava as pontas decentemente, apagar não redesenhava os tiles, né? Ele não recalculava o tile que você já tinha desenhado quando você apagava do mapa, então você tinha que redesenhar em cima. Mas, no fim, eu só precisei fazer alguns ajustes manuais e ficou até de boa. Muito bem, fiz meu mapinha. Tá na hora de criar uns desafios aqui pro jogador. Você deve ter reparado que meu objetivo aqui é tocar um pouco na ponta do iceberg de cada coisa que a gente pode colocar num jogo. Nesse caso aqui eu quero colocar uma serrinha aqui para ir para frente e para trás para matar o jogador. Criei um código bem simples pro inimigo, em que você diz uma distância e ele simplesmente vai e volta decorrendo essa distância. Se tocar no jogador, machuca ele. Foi nessa hora que eu aprendi sobre um conceitinho do Godot que se chama sinais. Esses são equivalentes aos eventos no C# ou no Unity. Ou, na verdade, qualquer outra coisa da indústria da programação e criação de jogos. Não sei bem por que diabos que eles chamaram de sinais, mas enfim. De qualquer maneira, tem um sinal chamado Body Entered. Isso é como um OnCollision Enter no Unity. Fiz um método no jogador chamado morre que reseta a cena. Daí,
Na serra, eu fiz para quando o body enter ser chamado, e se o body for do tipo jogador, né, eu chamo o método morre. Ou função morre, sei lá, não sei o que eles chamam aqui no Godot, se é método, função, é tudo a mesma coisa. Agora que a gente tem um jogador, um obstáculo e o jogador podendo morrer, é hora de ver como funciona a câmera nesse treco. Porque até agora eu não vi nenhuma câmera e mesmo assim eu tô vendo a cena aparecendo na minha tela, o que é super estranho pra mim. Na verdade, eu descobri logo que a câmera, assim como tudo nessa engine, é um node. Nice. Na verdade, not nice. Porque eu dei play e ela não funcionou. Não entendi direito o porquê disso não ter sido feito mais óbvio. Mas, basicamente, isso aqui funciona assim. A gente tem que clicar na câmera, selecionar Current On, para ela meio que substituir a imagem, a câmera padrão, mas a câmera padrão também não existe. Então, não sei porque que eu sei que realmente clicar nesse Current On. Isso é mega estranho. Até porque a imagem da sua cena vem de uma câmera virtual, mas não no caso do Godot. Não necessariamente. Mas sim necessariamente se você quiser que ela se mova. É muito esquisito. Mas também é fácil de resolver, né? Então, depois vai só fazer a câmera seguir o jogador e também. Só que não, ficou uma bosta. O jogador fica meio que todo tremido quando tá se movendo. Pensei que fosse a câmera e descobri um smooth ali no inspetor. Não funcionou, não mudou nada. Desliguei o follow e vi que ainda acontecia. Daí, tentei mudar para reconhecer os inputs no process e só alterar o transform no physics process. Nada, bugou tudo na verdade. Com algumas pesquisas no Google, descobri que isso é super normal e acontece por conta da resolução do jogo ser muito baixa. Tem uns truques para tentar resolver, mas eu deixei isso um pouco para lá, porque eu queria seguir em frente e botar umas gemas para o jogador pegar. As gemas foram bem de boa, eu chamei de moeda, mas enfim, porque eu pensei primeiro em fazer uma moeda, mas aí achava que ia ser muito genérico, então fiz uma gema. Eu fiquei preso aqui para saber como fazia o destroy do objeto, ou do node, né, nesse caso, e fazemos isso usando o kill free. Fiz uma funçãozinha do jogador para adicionar pontuação e já estou pronto para mostrar a pontuação no UI. E aí é aqui que a gente vai clicar naquele botãozinho verde que a gente viu aqui no início desse vídeo, para eu poder mostrar a quantidade de gemas coletadas pelo jogador. Isso é só mesmo para ver como é que funciona a UI no Godot, né? Na verdade é bem simples, eu criei uma nova cena, do tipo User Interface, coloquei lá uma imagenzinha da gema, uma quantidade na tela e uma fonte. A parte de ancorar os elementos no Godot é um pouco mais intuitiva do que no Unity. Eu gostei bastante de você poder escolher isso bem dentro da cena, você só clicando e arrastando essas coisas aqui, em vez de você ter que ir no inspetor e descobrir o que é cada opção ali que você tem. No Unity é um pouco mais complicado, realmente. Depois no script eu simplesmente fiz uma função que o script do jogador vai chamar. Depois foi só adicionar a cena do UI na minha cena principal e não funcionou. O número ficou parado. Eu logo descobri que o UI no Godot não é como no Unity, você precisa colocar cenas de User Interface dentro de um Canvas Layer, e aí sim ele funcionou de boa. Na verdade, nesse momento eu já tinha experimentado todas as coisas básicas que qualquer pessoa que esteja começando iria experimentar. Acho que estava na hora de brincar um pouco com o áudio. Pro áudio eu fiz uma pasta áudio e coloquei uns sons e uma música no meu joguinho. É meio irritante que para fazer funcionar o áudio você tem que transformar o seu arquivo de áudio num .tres. E você literalmente só tem que clicar no seu áudio e fazer save e escolher a mesma pasta. Isso não fez o mínimo sentido para mim. Para usar áudio, você precisa de um Node Audio Stream Player. E na verdade é muito similar a como funciona no Unity. Assim como muitas outras coisas no Godot. Foi só fazer um códigozinho para tocar o som e pronto. Só que no fim eu decidi não fazer com música porque eu tava com medo de apanhar pro YouTube também. Já tava apanhando pro Godot, já tava bom, né? E é isso. Não foi um jogo em 3D, não foi melhor do que o The Last of Us. E o motivo disso é que a ideia que eu tenho, e acho que muita gente tem, é que o Godot é uma engine mais amigável para aqueles que estão começando. Então eu meio que quis que esse vídeo fosse com uma pequena introdução para você ao Godot. Então se você gostou desse vídeo um pouco mais diferenciado, se inscreve e dá like. E olha, isso tudo não é brincadeira, viu? O Cuca não me xingou nem nada do tipo. Então não deixe de visitar o canal do Cuca para aprender tudo sobre o Godot, porque diferente de mim ele não apanha pra engine, né? E que mais? Não sei mais o que falar, acho que é isso, né? Então te vejo no próximo vídeo. Falou!